Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, tudo bem? Como foi a sua terça-feira? A Prefeitura já começou a divulgar a programação do aniversário de Votuporanga. A Orquestra de Sopros e Percussão Facmol de Pereira Barreto deve ser uma das atrações. A gente vai falar disso hoje e também. Votuporanguenses já estão sentindo que está um pouco mais tranquilo fazer compras no supermercado ou mesmo que o aluguel está um pouco mais barato. É a deflação, que tem os dois lados da moeda, o bom e o ruim. A crise econômica também coloca em risco a manutenção das entidades beneficentes aqui do município. É que está difícil organizar o caixa, com mais contas para pagar do que dinheiro para receber. Tem isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. Falta menos de um mês para o aniversário de Votuporanga e a programação que vai comemorar os 80 anos da nossa cidade já começou a ser divulgada. Uma das principais atividades será o tradicional desfile cívico que voltará a ser realizado neste ano na Rua Amazonas. Além da apresentação dos atiradores do tiro de guerra, estudantes e representantes da Força Armada, o desfile terá a participação da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol de Pereira Barreto. A gente já mostrou eles aqui no TVU Jornal. O show é resultado de uma ação desenvolvida pela orquestra, focada no resgate, valorização e preservação da cultura caipira, por meio da execução instrumental de peças do cancioneiro sertanejo. Você vai gostar, viu, dessa apresentação. Vamos falar de economia? Esse é o nosso primeiro assunto de hoje, porque ele sempre fez parte da mesa de todo mundo. Ultimamente não tem sido tão saboroso assim, mas tudo tende a mudar. Pelo menos o Brasil teve a primeira deflação registrada há anos, que é quando os preços começam a cair. Qual o segredo para render a compra no supermercado? É no dia da promoção, né? Aqui tem as promoções, compra um pouco aqui, um pouco no outro mercado. Um segredo que não é mais tão segredo assim. Passou a ser bastante usado para não levar um tremendo susto aqui no caixa. A boa notícia é que os preços começaram a cair e a ajudar no orçamento do mês. O tomate, por exemplo, ficou 19% mais barato no mês passado. Em junho, a cenoura também ficou mais apetitosa, com quase 10% de queda no preço. Tiveram ainda a cebola, a batata e as frutas em geral, que deixaram o consumidor um pouco mais feliz. Seu Clarismino está gostando dessa novidade. Laranja, principalmente, estava R$ 1,99, agora está R$ 99, R$ 1,49 quilo. Mamão também, estava R$ 1,50, agora está R$ 99. A banana também, sempre R$ 2,50, hoje está R$ 1,49, caiu todos os preços. É, seu Clarismino, queda no preço que os donos de supermercados já vêm percebendo há alguns meses. Só para ter uma noção, ano passado, nessa época, o leite estava passando quase de R$4. Hoje ele está muito abaixo de R$3, sendo possível comprar aí até R$2,38, R$2,25. Para você ver a relação, na época do frio diminui a produção de leite, automaticamente tinha que subir o preço. Como não está tendo consumo, esse preço não consegue sair. Ele não sobe, além de não subir, ainda baixou mais ainda. A deflação é encarada como boa e má notícia. Boa porque aumentou a oferta principalmente nos produtos e isso fez com que os preços caíssem. Mas é ruim porque a gente ainda sente os impactos da crise econômica brasileira. Tecnicamente o país já saiu da recessão, mas ainda tem muita gente desempregada e isso diminui o número de pessoas comprando, o que gera também a queda dos preços. Primeira coisa, deflação. O que é esse palavrão, né? É uma queda generalizada dos preços. É o contrário da inflação. E na economia sempre funciona assim. Quando sobra produto, quando você tem produto em excesso, o preço cai. Quando falta produto, quando você tem uma escassez de produto, o preço sobe. Então, na verdade, sobrou produto. E sobrou produto por dois motivos. Primeiro, a nossa renda vem caindo e, portanto, nós, de uma maneira geral, estamos comprando menos. Se estamos comprando menos, a demanda cai e os preços caem. Esse é o grande motivo. Mas teve outros também, né? E por conta do bolso do brasileiro, que está cada vez mais vazio, os supermercadistas e empresários em geral estão inovando para encantar o cliente. O cliente diminuiu a frequência dele, né?
passa a vir menos vezes no supermercado, né? E aí a gente tem que inovar e trazer cada vez mais promoções, sorteio de prêmios, para tentar fisgar cada vez mais o cliente. A ordem é realmente tentar atrair essa demanda também em outros setores. Em junho teve deflação, por exemplo, na habitação. Afinal, são muitas casas para alugar ou vender, em vestuários e em transportes. Você tem, por exemplo, a energia deixando de ser bandeira vermelha e passando a ser bandeira verde, ou seja, o preço da energia elétrica caiu. Você tem o preço do petróleo internacional que caiu e a Petrobras abaixou a gasolina. E principalmente também alimentos. De uma maneira geral, a gente teve um clima extremamente favorável que ajudou a derrubar os preços. Então, essa redução da demanda de um lado, né, a gente comprando menos, e a queda dos preços por conta do aumento da oferta do outro, derrubou a inflação. Continuando assim está melhor, viu? Por poucas vezes o Brasil teve deflação na história. Ela sempre foi mais comum entre países desenvolvidos. O caso mais grave aconteceu em 1930, como reflexo da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Os preços cederam 8,9% em um ano no Brasil, segundo dados do custo de vida do Rio de Janeiro, disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, explica que essa deflação é temporária e não deve se repetir na próxima pesquisa, até porque deflação continuada não é bom para o país. E a crise econômica fez muita gente passar a fazer parte de um grupo nada agradável, o de inadimplentes. Em todo o país, são mais de 61 milhões de brasileiros e aqui em Votuporanga o número também é grande. Uma pesquisa divulgada pelo Serasa mostra que em maio o número de consumidores inadimplentes chegou a 61 milhões. Esse é o maior número da série histórica desde 2012. Só para termos uma ideia, em maio deste ano, aproximadamente 900 mil pessoas entraram para o Cadastro Nacional de Inadimplentes. Ainda segundo o Serasa, no ano passado, eram 59 milhões de consumidores no cadastro. Segundo especialistas, o desemprego e a recessão são os principais motivos para índices tão altos de inadimplência no país. Súria conta que há alguns anos teve prejuízo significativo por conta do crediário. Hoje, ela só faz vendas com cartões de débito ou crédito. Antigamente, quando nós abrimos a loja, nós trabalhávamos com crediário. E começou a ficar inviável trabalhar por causa da inadimplência. O giro da loja era complicado, a gente não recebia das clientes para buscar mercadoria. E aí a gente optou por não trabalhar mais com crediário. Este comerciante trabalha com crediário através de notas promissórias. Ele diz que mesmo fazendo consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito, ainda há vários casos de inadimplência. Bom, hoje a inadimplência ela existe, não tem como, ela sempre existiu. Hoje nós vamos ter um pouco mais de cuidado. Quando sempre vai fazer uma venda, então você sempre faz as consultas e aí onde você faz a promissória. Mas hoje você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a inadimplência está aí, a gente tem que ter cuidado, né? Em Votuporanga, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o município possui hoje quase 10 mil pessoas com dependências financeiras. A Associação Comercial de Votuporanga diz que alguns fatores contribuíram para isso. Vem desde 2012, 2013, com a crise econômica e política no país, que se aprofundou e levou ao alto índice, né, da taxa de desemprego e a inflação. Com isso, as famílias perderam a estabilidade financeira, causando assim a inadimplência. A secretária da entidade dá algumas dicas para comerciantes e consumidores para evitar esse tipo de problema. O indicado seria sempre checar o CPF com as instituições competentes, no caso o SCPC, porque assim ele tendo os dados, ele diminui o risco dele dessa inadimplência e o cliente não honrar com os seus compromissos. Segundo dados do SPC, o Sudeste é a região que concentra, em termos absolutos, o maior número de negativados. Os bancos concentram a maior parte das dívidas no país. A gente, claro, espera que tudo isso melhore agora com o passar dos meses, né? Agora vamos falar da região, porque em Birigui, uma pessoa capotou o veículo hoje à tarde.
O acidente ocorreu próximo a uma capela funerária. De acordo com a polícia, a vítima, por motivos a serem apurados, acabou batendo em outro carro. Foi aí que perdeu o controle da direção e capotou. Ele teve ferimentos e foi levado para o pronto-socorro da cidade. Ontem a gente falou de um caso de agressão contra a mulher no Região em um Minuto. E hoje tem de novo, viu? Não é a mesma história, não. Quem traz essas notícias pra gente é a Angélica Lima. Boa noite, Angélica. Olá, Wender. Boa noite. Mulher agredida em Neves Paulista por policial militar afirma que está com medo da violência do ex-namorado. Uma câmera de segurança flagrou a agressão no meio da rua. A mulher conta que namorou com um policial por 5 anos, mas que há 3 meses eles se separaram e desde então a vítima não tem mais visto o agressor. O policial foi afastado do cargo. Tiroteio terminou com pelo menos 4 feridos nessa manhã no centro de Olímpia. Segundo a polícia, a cobrança de uma dívida pode ter motivado o início dos tiros. A confusão começou por volta das 10 horas, em frente à casa do corretor de imóveis. A polícia informou que 2 pessoas teriam ido de Rio Preto a Olímpia para cobrar uma dívida do corretor. Os moradores da região ficaram assustados com o tiroteio e os 4 envolvidos foram levados para hospitais da região. Um homem de 37 anos foi encontrado morto por moradores do bairro Parque Joaquim Lopes, em Catanduva. De acordo com a polícia, o corpo do homem foi encontrado com várias marcas de golpes de faca. O caso foi registrado como homicídio, já que nada foi levado da vítima. A Delegacia de Investigações Gerais da cidade está investigando o caso e, por enquanto, ainda não tem nenhum suspeito. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. Aqui em Votuporanga, uma estratégia definida entre a Prefeitura e a Unifev zerou a demanda reprimida de pequenos procedimentos cirúrgicos no município, como, por exemplo, retiradas de corpo estranho subcutâneo, cirurgias de unha, remoções de cerúmen e cisto sebáceo. Antes dessa parceria, o tempo de espera, que era de 3 ou 4 meses, agora caiu para 1 semana, eliminando a fila. Mais de 280 pacientes que aguardavam pelos respectivos procedimentos já foram operados. Sob assistência e supervisão diretas dos médicos João Paulo Pedroso e Juliana de Castro, os alunos dos 8º e 10º períodos do curso de medicina da Unifev desenvolvem um módulo de treinamento de habilidades e atitudes médicas, atuando na prática em pequenas intervenções cirúrgicas realizadas no consultório municipal que fica aqui na Vila Paz. E no próximo bloco a gente volta a falar de economia, só que agora das entidades beneficentes. Algumas correm risco de fechar as portas porque as arrecadações caíram. Daí fica ainda mais difícil trabalhar. A gente já volta. Estamos de volta e o nosso assunto agora é o tempo, porque ele continua seco. Por volta das 5 da tarde, a umidade relativa do ar estava em 47%, por isso é bom hidratar bastante o corpo. Boa noite, Naê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Aqui em Votuporanga finalmente esquentou um pouquinho, né? Amanhã a mínima deve ser de 14 e a máxima de 29 graus. E continua sem previsão de chuva por aqui. Em Rio Preto, a quarta-feira deve ser de sol, com algumas nuvens e também sem chances de chuva, com os termômetros entre 16 e 27 graus. Na capital, a previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A mínima deve ser de 13 e a máxima de 23 graus. A gente se vê amanhã. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, Inaí. Esse ano que nós estamos já é considerado o pior de todos pelas entidades beneficentes. Se na nossa casa já está difícil equilibrar o orçamento doméstico, imagine então nesses locais que dezenas de pessoas são atendidas diariamente. E com tanto desemprego ainda tem aumentado a busca por ajuda nesses locais. Só que está difícil, muito difícil, manter as portas abertas. Isso quem diz são eles, os representantes de cada entidade. É o momento de gritar, de dizer que as coisas estão muito difíceis. Esse é o desabafo de Valdenir Cuim, que há 32 anos está à frente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias e vê 2017 como o pior ano de toda a história. Os recursos estão diminuindo, as colaborações estão diminuindo, as despesas continuam aumentando, a demanda de procura na porta da entidade triplicando,
o desemprego assolando as famílias e a situação ficando caótica. Essa também é a vida e a rotina da Malu, que há 21 anos acompanha o Recanto Tia Marlene e está como presidente. É assim, na conversa com outros corajosos e lutadores da causa, que ela tenta encontrar alternativas para manter as portas abertas. O que deixou a gente também, o Recanto Tia Marlene no caso, um pouco mais, com mais dificuldades, foi o caso da Nota Fiscal Paulista. E nós perdemos muito. Até o meio do ano passado, a gente tinha uma média de R$10 mil mês só de sorteio. Aí acabou o sorteio e nós não tivemos mais. E agora modificou de novo as leis da Nota Fiscal Paulista. Mas também esperamos em Deus que o nosso governador dê uma olhadinha para a gente e veja que esse dinheiro a gente faz para ele também, para os filhos dele também. Daí, para pagar as contas, o jeito é apelar para as campanhas, inovar, criar, tentar a ajuda de quem também está com o orçamento apertado. Nós temos que fazer promoções com uma frequência incrível, mas isso tudo leva a um cansaço muito grande, até porque a comunidade não suporta mais a quantidade de promoções que a cidade vem fazendo, para manter aquilo que é do poder público. Então a gente vive também, como o Queen, como as outras instituições, atropelando e correndo e fazendo e acontecendo. As pessoas já estão mudando de calçada quando vê a gente, de tanto que a gente quer vender. Tudo isso para quem hoje é atendido por essas entidades não encontrem as portas fechadas. Se o Queen fecha, para onde vai as crianças? Não tem para onde ir, a não ser rua. Se fecha o Recanto Tia Marlene, para onde vão as crianças? Não tem para onde ir. Então convém que o poder público pensasse dessa maneira. Vamos investir nas instituições que cuidam, que são os braços de Votuporanga, vamos investir nas instituições para que a gente não tenha que investir em presídio, em casa de recuperação, em asilo, né? Porque antigamente tinha até os manicômios, que seria para onde as minhas crianças do Recanto Tia Marlene iriam, se fosse o caso. Só que nós não vamos permitir isso, se Deus quiser. Por meio de nota, a Prefeitura de Votuporanga disse que em 2017 o governo municipal está aumentando em quase 20% o valor dos repasses feitos pelo município para entidades assistenciais. A intenção é valorizar o trabalho prestado por essas entidades que desenvolvem um importante serviço aqui para a população. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa de móveis contrata operador de máquina seccionadora, marceneiro, operador de desempenadeira, operador de fresadora e operador de furadeira múltipla. Os interessados devem enviar os currículos para rh@atraente.com.br. Vaga para caixa em loja de sapatos, para ambos os sexos, acima de 18 anos. Não precisa ter experiência. Enviar currículos para arezovotuporanga@terra.com.br. Supermercado abre vagas de emprego para nova unidade em Votuporanga. Os interessados devem cadastrar seus currículos pelo site www.unarh.com.br. Empresa no segmento de estofados contrata cortadeira, embalador, preparador, marceneiro e montador. Interessados enviar os currículos para o seguinte e-mail: rh@lrdobrasil.com.br. E a Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de 2 professores do curso de Direito. Para se candidatar, é necessário ser graduado em curso superior, reconhecido pelo MEC em Direito e possuir pós-graduação lato sensu ou estrito sensu. Os interessados devem se inscrever até o dia 14 de julho pelo site unifev.edu.br. E aí, como que está a saúde do seu cérebro? Sabia que a ginástica cerebral é uma poderosa ferramenta para a qualidade de vida? Daqui a pouco a gente conta essa história. A pós-graduação Unifev vai promover no dia 12 de agosto uma aula inaugural da especialização em psicanálise clínica, o sujeito contemporâneo. A atividade tem como objetivo apresentar um novo curso de especialização aos interessados. Ela será lá no auditório da cidade universitária às 8 horas da manhã. A sugestão é que seja doado um pacote de copo plástico.
O evento é aberto para toda a comunidade, as inscrições gratuitas e podem ser feitas pelo link unifev.edu.br. Você gosta de fazer exercícios físicos? Já pensou em malhar o cérebro? Pois é, em tempos onde a gente parece que está esgotando a mente com tanta informação, a ginástica cerebral é considerada uma arma que ajuda a reverter efeitos nocivos do envelhecimento. Atenção no preparo das cores e concentração na hora de aplicar a tinta. Capacidades fundamentais no dia a dia de Alicia e que ela sentiu diminuírem há 5 anos quando ficou viúva. Para reverter as perdas também associadas à idade, ela se matriculou em um curso de ginástica cerebral e, com a ajuda dos exercícios, já sente melhora. Me fez ir crescendo, me fez ir vendo e me fez ter uma concentração maior sobre a minha vida, sobre a atividade que eu faço, que realmente eu trabalho com cor. Então a gente precisa ter uma atenção bastante grande sobre isso. Nós usamos muitos jogos, tanto individuais quanto coletivos. Usamos exercícios de raciocínio lógico, que inclusive compõem o material do nosso aluno. Usamos dinâmicas, vídeos e neuróbicas. Neuróbica é a base da ginástica cerebral, é a aeróbica dos neurônios. Consiste em tirar o cérebro da zona de conforto. Não é raro nós pedirmos aos nossos alunos aqui, ao retornarem para a sala após o término do intervalo, que eles caminhem de costas. E nós percebemos, é muito interessante a reação, porque é um caminho bastante conhecido, que eles fazem a toda hora, e, no entanto, ao fazer de costas, eles fazem de maneira mais lenta, porque o cérebro está se adaptando àquela nova demanda. Mas nem sempre para essa parcela de brasileiros vai ser possível voltar a uma sala de aula e pagar por um curso de ginástica cerebral. A boa notícia é que, segundo especialistas, os efeitos negativos do envelhecimento podem ser amenizados com atividades simples para a mente e para o corpo. Não consigo caminhar 1 hora por dia, então caminha 20 minutos, caminha 30 minutos, caminha, enfim, 2 vezes por dia, mas sempre caminhar e ler pelo menos 50, 60 minutos por dia. Alimentação bem equilibrada para a gente evitar ter doenças, porque o ser humano é aquilo que ele come, né? Tem que se movimentar, então. Não pode parar não, que é ferrugem. Não pode mesmo, hein? Essas atividades podem ser feitas por qualquer pessoa em qualquer etapa na vida. Nas crianças e nos jovens, por exemplo, essas habilidades melhoram o desempenho na escola. Já na fase adulta, pode alavancar a carreira e garantir mais qualidade de vida. E pesquisadores e bolsistas do Par For da Unifev vão lançar na semana que vem o 4º livro produzido pelo grupo. O título da graduação As Práticas Pedagógicas, série Ensino Fundamental 4º ano, reúne artigos de 11 professores da instituição. O leitor poderá acompanhar ideias e propostas apresentadas que tentam descomplicar alguns conceitos teóricos dentro da sala de aula. E a gente fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só ir lá no tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Amanhã a gente volta às 7 da noite, logo depois do programa Nos Corredores do Poder. Até lá!